vocês. Bem, vamos falar um pouco sobre igreja? Eu coloquei, inclusive, no tema, a Igreja de Cristo é o pior lugar do mundo e, ao mesmo tempo, é o melhor lugar do mundo. Eu tenho falado muito com as minhas igrejas isso, né? As igrejas onde eu pastoreei nos últimos anos e a igreja onde estou pastoreando atualmente. Uma das primeiras coisas que eu tenho falado para os irmãos é isso. Irmãos, a Igreja de Cristo, ela é o pior lugar do mundo. Mas, ao mesmo tempo, ela é o melhor lugar do mundo. Vamos entender isso? Vamos entender isso olhando a palavra de Deus, né? Baseado na palavra do Senhor Jesus. Muito bem. Meu irmão Márcio Chaves, a paz do Senhor Jesus Cristo para vocês, todos aí, tá? Que Deus abençoe vocês. É um prazer muito grande tê-los aqui conosco nesta live. Vamos lá. Então é o seguinte, irmãos. Primeiro, vamos lá. A igreja é uma criação de Jesus Cristo, de Deus. Portanto, de Deus. A igreja não foi criada por homens. A igreja como corpo espiritual, a igreja como uma instituição espiritual, né? Uma instituição, ela é divina. Ela não é uma instituição humana, ela é divina. Foi Jesus quem deu início à igreja. Tá? Igreja vem daquele termo grego, emprestado do grego eclesia, ou eclésia, como alguns costumam dizer, né? Os chamados para fora. Isso era uma prática na Grécia Antiga, em que os sábios se reuniam, né, para conversar com as pessoas, e chamavam as pessoas, elas saíam de suas casas e vinham para a ágora, né, para a praça, para ouvir os ensinamentos dos sábios, dos filósofos. Então, a igreja é isso, é o ajuntamento do povo de Deus, é o ajuntamento daqueles que fazem parte do novo reino de Cristo. Então, a igreja é a grande família espiritual, a igreja é o povo de Deus, a igreja é aquilo que está lá em 1 Pedro 2, que nós somos o sacerdócio eleito, nós somos o povo santo, né? Nação santa, sacerdote real, né? Povo eleito, povo escolhido de Deus para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estamos, então, diante desse evento, dessa instituição divina. Então, eu repito, a igreja é uma instituição divina. Ela não foi criada por homens, ela foi criada por Jesus. Os homens foram o motivo, né, da igreja existir. Tá? Então, Jesus cria a igreja por causa de nós, por causa do ser humano, tá? Por causa de homens e mulheres, para reunir o seu povo, para congregar, para agregar e congregar o seu povo, e para que a igreja dele fosse o instituto representante dele na terra, né? E não é pouco que em Efésios, o apóstolo Paulo, né, nas epístolas paulinas, né, nas epístolas de Paulo, ele deixa bem isso com muita ênfase, a igreja como família, como corpo, como noiva de Cristo, ou seja, é um organismo, é mais que uma organização, ela é um organismo, tá? É um organismo espiritual, formado por homens, por mulheres, por seres humanos, tá certo? E o apóstolo Paulo diz que Cristo é o cabeça da igreja, tá? Cristo é o cabeça da igreja. Então, a igreja caminha, a igreja se move, a igreja se movimenta, né, sob a sabedoria de Cristo, sob a orientação de Cristo, sob né, o agir de Cristo e do Espírito Santo. Ok? Muito bem. Mas vamos também falar sobre isto. A igreja, ela é motivo de controvérsia para muitas pessoas. Por quê? Porque tem muita gente decepcionada com a igreja. E decepcionada porque não conhece o significado da igreja. Não entende o que é a igreja de Cristo. Muitos se decepcionam, se frustram com a igreja de Cristo porque acham que é um ambiente paradisíaco. Que é um ambiente onde as pessoas são perfeitas, onde há um ambiente de perfeita gentileza, de constante carinho, de constantes afetos perfeitos.
e depois as pessoas se decepcionam. Por quê? Porque não é isso que acontece. Tá? E muitos saem da igreja. Inclusive, existe agora uma turma, né, um pessoal que se autodenomina desigrejados, né? São os desigrejados. Eles estão flutuando por aí. Dizem que são igreja de Cristo, mas eles não pertencem a nenhuma comunidade eclesiástica. Eles se dizem igreja, se autodenominam, né? Eles se tornam uma espécie de autarquias, né? Autarquias espirituais. Mas a gente vai ver isso aí um pouquinho já mais adiante. Vamos lá, então. Vamos ver. A igreja é o pior lugar do mundo, tá? Vamos lá. Igreja é o pior lugar do mundo, primeiramente. Por que a igreja é o pior lugar do mundo, gente? Ela é o pior lugar do mundo porque ela congrega, ela recebe no seu ambiente, né? No seu ambiente físico, melhor, isso é bom que se saiba, né? O ambiente físico, o ambiente interacional, tá? O ambiente gregário, ela recebe todo tipo de gente. Por isso ela é o pior lugar do mundo, tá? Ela é o pior lugar do mundo porque ela recebe todo tipo de gente. Por exemplo, vamos lá. Quando a gente chega numa igreja, numa comunidade eclesiástica, eu vou usar esse termo comunidade eclesiástica, porque as instituições, as denominações são comunidades eclesiásticas. A igreja é um todo, né? A igreja é o organismo vivo de Cristo na Terra, que é o ajuntamento de todas essas comunidades eclesiásticas, de todos esses movimentos, essas instituições, denominações eclesiásticas. Então, quando uma pessoa chega à porta para visitar uma igreja, ou para participar daquela igreja, ou decide fazer parte daquela comunidade, ninguém pede dela um atestado de sanidade mental, ninguém pede dela um atestado de antecedentes criminais, ninguém faz consulta de CPF no Serasa, ninguém procura, por exemplo, investigar a vida pregressa dessa pessoa para saber se ela oferece algum risco para a sociedade. Ninguém faz isso. Às vezes, e isso acontece, os problemas vão acontecer quando a pessoa já está lá dentro. Quantos problemas nós já tivemos, na verdade? Eu sou testemunha de casos, né? Casos muito sérios ocorridos, né, no seio das nossas comunidades. Pessoas que chegam, são bem recebidas e tem aquele comportamento, né, aparentemente piedoso, né? São pessoas que têm um linguajar, né, que a gente diz, essa pessoa é muito crente, essa pessoa é uma pessoa de bem. E depois a gente vai ver, né, aquelas pessoas são perigosas, são pessoas que causam muitos danos à comunidade eclesiástica, aos irmãos, né? Causam danos à boa vontade daqueles que os acolheram, né? Então, isso acontece muito. Eu já vivi essa experiência, né? Eu não gosto muito dessa ideia de vitimismo, tá? Eu evito muito essa palavra vítima, né? Mas ela existe, né? Então, nós já fomos vítimas dos espertalhões que entram na igreja, dos vigaristas, dos aproveitadores, né? De psicopatas que entram, fazem parte da igreja, se integram, assim, são integrados à igreja, uns são batizados, outros são até exercem cargos depois na igreja, uns até se tornam pastores, não é verdade? Então, aí você que está me assistindo, você sabe de histórias por aí. Mas por que isso acontece? Porque a igreja é um lugar de gente de boa índole. É verdade, é porque é um lugar de gente boa índole. Então, todo mundo é bem recebido, todo mundo é abraçado, é acolhido. Não precisa necessariamente haver toda aquela festança, aquele abraça-abraça e tal, mas as pessoas são acolhidas no seio da igreja, tá? Elas são recebidas, elas ficam e elas começam a participar, interagir, e há toda uma unidade ali, uma união, né, melhor dizendo. Elas vão se integrando, até que depois elas estão participando ativamente das atividades daquela comunidade. Aí, né, aí depois vem o Deus nos acuda. Então, a igreja é o pior lugar do mundo. Por quê? Porque a igreja recebe psicopatas, ela recebe pessoas que têm hábitos perigosos, hábitos que são danosos, não só a elas mesmas, mas também aos outros, né? Recebe estelionatários,
recebe pessoas que têm uma vida de violência, né? São pessoas agressivas, pessoas com problemas emocionais sérios e que depois acaba repercutindo no relacionamento delas com os irmãos da igreja, pessoas vingativas, pessoas que têm histórico de vida, né, de questão de autoestima, que são possessivas, pessoas que têm um ego muito forte, muito inflado. Então, a gente recebe, a igreja é o pior lugar do mundo porque ela tem tudo isso, né? Ela tem tudo isso. Às vezes gente, ela é a junção de um manicômio, ela é mais um presídio, né? Hospital, escola, família, ela é tudo isso, gente. Por isso que ela é o pior lugar do mundo, tá? E não adianta a gente correr para o outro lado, porque a Bíblia, por exemplo, a Bíblia aqui vai mostrar, olha, quando a gente lê o Novo Testamento, principalmente as cartas de Paulo, a gente vai ver testemunho do próprio apóstolo Paulo de pessoas perigosas que entraram na igreja. Alguns ele chama de cães, né? São pessoas com um comportamento dominador, agressivos, né? Judas, por exemplo, a carta de Judas, se você quiser dar uma olhada, fala daqueles que se intrometeram na igreja, pessoas libertinas, pessoas com taras sexuais, que vieram para participar da igreja e seduzir, né, pessoas, tá? Por exemplo, lá em Apocalipse, né, dentro das 7 igrejas, nós temos uma igreja, por exemplo, a igreja de Tiatira, né? A igreja de Tiatira, nós temos um caso lá, eu creio que é Tiatira, que o Senhor Jesus faz uma denúncia, né, dessa igreja, que lá, né, havia um espírito de adultério, de prostituição, né? Tá aqui, tá? Tiatira, sim, capítulo 2, do verso 18 em diante, né? Dá até o nome, uma mulher chamada Jezabel, não se sabe se era o nome próprio dela ou se é um epíteto, né? Para designar uma pessoa com um instinto sexual muito voraz, né? Que estava seduzindo os servos do Senhor, né? A praticarem prostituição e cometerem coisas sacrificadas a ele. Então, tem gente do mal dentro da igreja. Mas por quê? Porque as pessoas são bem recebidas, gente, na igreja. Ninguém proíbe, ninguém pede uma placa na testa da pessoa para dizer assim, olha, eu sou gente boa, ou então eu sou um psicopata, ou eu sou um tarado, né? Eu sou um pedófilo, eu sou uma pessoa eu sou pessoa que costumo roubar os outros, né? Eu sou pessoa que furta objetos, eu sou um assassino quanto mais, eu gosto de matar, eu gosto de agredir pessoas. Não, a gente não vê essa placa das pessoas, é só o tempo. No entanto, meus amados, a igreja, ela é um lugar, né? Ela é o melhor lugar do mundo. Mas por que ela é o melhor lugar do mundo? Tá? Eu fui muito lacônico, né? Muito resumido no pior lugar do mundo, tá? A igreja é o melhor lugar do mundo justamente, primeiramente, porque ela é acolhedora, porque ela recebe todo mundo, tá? Ela recebe todo mundo. Recebe pessoas que têm... ela recebe pessoas com problemas sérios de comportamento, pessoas com sérios problemas emocionais. A igreja é o melhor lugar do mundo porque ela recebe os doentes, ela recebe os afetados emocionalmente, ela recebe pessoas de todo tipo de comportamento, tá? Ela recebe pessoas sem exigir atestado de antecedentes criminais, sem exigir um atestado de saúde mental, sem exigir delas um histórico de boa índole. Por isso ela é o melhor lugar do mundo. Mas ainda, acima disso, ela é o melhor lugar do mundo, sabe por quê? Porque, assim, olha, deixa eu dizer para você, porque ela é originada em Cristo. É o melhor lugar do mundo porque ela é corpo de Cristo. Aí eu quero saudar a irmã Ana de Bel, o irmão presbítero Luiz de Bel, aqui a irmã Wanda Silveira, irmão Antônio Carlos de Moraes, irmã Helena Santos, o pessoal está aqui com a gente, tá? Obrigado pela presença de vocês. E vamos lá, então.
Então, a igreja é o melhor lugar do mundo porque ela é corpo de Cristo, ela foi fundada por Jesus, ela não foi fundada por homens, tá? Segundo, né, aliás, terceiro, porque ela é um lugar de transformação. Ela não é um lugar de acomodação. A igreja é o melhor lugar do mundo porque é um lugar de transformação e não de acomodação. Ou seja, a igreja não é um ambiente onde as pessoas chegam com suas mazelas, com seus males, com suas taras, com seus comportamentos agressivos e às vezes assassinos, com seus comportamentos de índole, né, estelionatárias ou possessivas, né, ou encrenqueiras, né? Não é, ela recebe a todos, mas ela é o ambiente onde há onde se processa nessas pessoas, onde essas pessoas entram em processo de transformação. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, quero dizer isso, tá? Igreja de Cristo é o pior lugar do mundo. Volto lá, pior lugar do mundo. Por quê? Porque ela recebe a todos. Porque ela recebe os loucos, ela recebe os sãos, ela recebe os doentes, ela recebe os sãos, né? Ela recebe os de má índole, recebe os de boa índole, ela recebe os bem comportados, os mal comportados, ela recebe os pacíficos, recebe os encrenqueiros, recebe as pessoas humildes, recebe as pessoas de orgulhosas, presunçosas, que gostam de brigar, pessoas que gostam de brigar por espaço, ela recebe a todos. Por outro lado, ela é o melhor lugar do mundo. Por quê? Porque ela é corpo de Cristo, porque ela é uma entidade espiritual, ela é uma entidade sobrenatural, ela foi criada por Jesus. Igreja é o melhor lugar do mundo porque ela é o ambiente da transformação das pessoas, dos bonzinhos e dos maus, tá certo? Não só dos maus, mas dos bonzinhos também. Lugar de aperfeiçoamento, porque é o lugar da salvação e também o lugar da santificação, tá bom? E aí eu vou para mais um motivo porque ela é o melhor lugar do mundo. É o melhor lugar do mundo porque ela é a agência de salvação. Não existe outra agência de salvação além da igreja. Atenção para isso, tá? Jesus instituiu a igreja e a igreja ela se divide em comunidades eclesiásticas, em grupos, para que sejam esses grupos pequenas agências da grande agência de salvação que é a igreja, da qual todas as comunidades eclesiásticas fazem parte. Então, eu estou aqui deixando para você esses conceitos. Isso tudo é baseado na Bíblia, tá? E eu mostrei para você um pouquinho dos exemplos sobre igreja, pior lugar do mundo na Bíblia, tá? Nós temos Atos, nós temos as cartas de Paulo, por exemplo, primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, nós temos lá o povo brigando, os irmãos lá em divisão, se pegando lá por causa de preferência pessoal, né? Por causa de orgulho, um queria ser melhor que o outro, um queria ser mais importante que o outro, né? Estava havendo divisão numa igreja que tinha todos os dons, inclusive. O apóstolo Paulo chama, inclusive, ele de carnais, mas os ama muito, porque quer a transformação deles, né? Fala sobre o amor de Cristo, que tudo suporta, tudo espera, né? O apóstolo Paulo fala de um caso horroroso, né, que houve na igreja lá em 1 Coríntios, um caso, né, escândalo sexual, né, que houve na igreja, e o apóstolo Paulo, inclusive, pede a disciplina do indivíduo que praticou aquele ato, né? Só que na segunda carta aos Coríntios, ele pede a reintegração desse membro, porque certamente se arrependeu, né, sofreu os danos da sua disciplina, sofreu na carne, né, inclusive. Então, ele está lá mostrando a igreja como ela é. Não tem nada de fantasioso, não. O ambiente, né, da igreja tem tensão, tem treta, gente. Tem problema de relacionamento. Às vezes o clima azeda, né? O clima fica meio tenso em alguns momentos na igreja de Cristo, gente. Então é isso. Igreja é isso também. Mas ela é, ao mesmo tempo, o melhor lugar do mundo. Tá? Eu estou fazendo aí o vai e volta, né? O bate e volta. É o melhor lugar do mundo, por quê? Porque é o ambiente do perdão, é o ambiente da tolerância, é o ambiente onde as pessoas são submetidas ao ensinamento da palavra.
elas são submetidas ao ensinamento de Cristo, e elas vão aprender sobre o amor ao próximo. E o que é o amor ao próximo? Aí tem gente que vai muito para o lado emocional, só para o lado afetivo. Amor ao próximo é muito mais que afetividade, gente. Tá? O amor na Bíblia, ele não é primeiramente sentimento. Tá? Isso é muito importante que eu deixe para você. Amor na Bíblia não é primeiramente sentimento. Sentimento, afetividade, é desdobramento do amor. Porque amor na Bíblia é uma entrega sacrificial. Ou seja, se você quer fazer parte da Igreja de Cristo, você tem que viver uma constante entrega. É uma entrega constante. E essa entrega não é aquela entrega de você deixar uma pontinha com você, não. É uma entrega sacrificial. Você tem que se entregar completamente. Você tem que abrir mão de algumas preferências pessoais, de alguns gostos pessoais, de algumas conveniências pessoais, para que o todo seja abençoado, para abençoar o todo, tá? Então, amados, a igreja é o melhor lugar do mundo por isso. Porque é o ambiente da transformação, a palavra de Deus vai transformando, sendo ministrada. E quem se submete a esse tratamento da palavra vai sendo aperfeiçoado. E aquele, como diz o apóstolo Paulo, aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que tinha taras sexuais, agora já está controlado, já está moderado, já está vivendo como um ser humano normal, né? Equilibrado, movido pelo Espírito. Aquele que era encrenqueiro, que pessoa possessiva, pessoa egoísta ou egocêntrica, já está no plano da humildade, né? Já considera os outros superiores a si mesmo, como diz Paulo em Filipenses 2, tá? Então, são pessoas que já estão no processo da transformação. E isso vai acontecer durante a vida delas todas. A igreja é o melhor lugar do mundo por isso, meus amados. Porque ela é lugar de transformação. Porque é lugar onde o encrenqueiro, ele vai aprender, né? Ele vai aprender através do perdão dos outros, através da tolerância, mas também da energia, do ensinamento, tá? Porque, assim, aquele que faz o mal, ele não vai ser acalentado lá. O que faz o mal, aquele que produz, que promove maldade, que promove encrenca, que promove tumulto na igreja, que promove divisão, aquele que promove dissensão na igreja, né? O que promove escândalo, ele vai ser repreendido de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem também um ensinamento sobre como cuidar nessas questões. Esse processo disciplinar, ele vai também produzindo uma reeducação na vida da pessoa. E aí, por isso que eu digo, de novo, igreja é o melhor lugar do mundo, porque a igreja é lugar de transformação, não é lugar de acomodação. Aí tem muita gente que tem a ideia de que a pessoa tem que vir com seus defeitos, suas impropriedades, né? Suas malignidades, né? Às vezes seu mau caratismo, e a gente tem que aceitar aquilo e tolerar aquilo de maneira que acaba se tornando algo até impositivo. Não é isso. Tá? A igreja recebe a todos, tá? Os bonzinhos e os mauzinhos. Recebe a todos, todos são submetidos à graça de Cristo. Todos entram no processo de santificação. Todos entram em processo de santificação. E vão sendo tratados, vão sendo ajustados por Jesus. O apóstolo Paulo escreve isso no capítulo 3 de Filipenses, quando ele fala sobre o aperfeiçoamento dos santos. Né? O aperfeiçoamento não é a perfeição ainda. A perfeição é o ponto final desse processo de santificação ou de aperfeiçoamento. Né? Quando ele diz assim, ele fala inclusive para os perfeccionistas que estavam lá em Filipos, ele fala assim, olha, eu faço uma coisa, eu deixo o que está para trás, eu avanço para as coisas que estão à frente de mim e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele ensina um progresso na vida, não um regresso. Ele não ensina estagnação, ou seja, eu vim para a igreja com os meus maus costumes, eu vim para a igreja com as minhas más inclinações e ali eu acomodo elas e todo mundo que me engula. Não é isso.
A igreja é um lugar de transformação e não de acomodação, tá? Tanto nas questões comportamentais, como naquilo que se refere à dinâmica da pessoa, ao relacionamento da pessoa, à interacionalidade da pessoa, tá? Então, a igreja é um lugar de transformação, é um lugar de movimento, é um lugar de dinâmica, é um lugar de desenvolvimento da fé. Apóstolo Pedro fala isso, né? Apóstolo Paulo fala sobre isso. Desenvolvei a vossa salvação, tá? Não é lugar de acomodação, é lugar de transformação. Estou repetindo mesmo de propósito, para que você fixe isso. É a Bíblia que ensina isso, não sou eu. Já disse no início da live, o que eu acho não está na Bíblia, tá? Então, aqui não funciona o eu acho, aqui não funciona o que eu sinto, aqui funciona o que está escrito na palavra de Deus. Então, vá lá em Filipenses, por exemplo, você vai ver o apóstolo Paulo falando do progresso da fé, tá? Do processo de salvação, do processo de santificação. É um aperfeiçoamento. E lá no final tem a perfeição, que é o dia de Cristo, é o dia da volta de Jesus, é quando nós seremos glorificados, transformados. Aí sim, tudo será perfeito. Por enquanto, estamos em aperfeiçoamento. E dentro da igreja, nós vamos viver isso. Nós vamos viver esses momentos de tensão, nós vamos ter alguns surtos, né? E alguns sustos também. Não só surtos, mas também sustos. Nós vamos nos assustar, de repente, na igreja. Como as situações que a Bíblia chama de escândalos, né? Nós vamos ser impactados por alguns comportamentos anômalos, aquilo que é normal do ser humano. Isso é a igreja. Porém, a igreja é o melhor lugar do mundo porque é o lugar do perdão. É o lugar onde um pede perdão e o outro recebe o perdão, né? É o lugar onde há reconhecimento de falha, onde há humilhação, tá? E isso é resultado da salvação na vida das pessoas. Então, quem já está no processo são aqueles que já reconhecem que estão precisando melhorar, que estão precisando avançar mais na sua fé, no seu comportamento. Isso é igreja, gente. Igreja é corpo de Cristo, igreja é agência de salvação. Não há outra agência de salvação no mundo senão igreja de Cristo. Aí o que é a igreja de Cristo? A igreja é o corpo de Cristo no mundo. É esse organismo vivo, né? Que é formado das congregações, que é formado pelas comunidades eclesiásticas, que a gente pode chamar de evangélicas ou cristãs, como você quiser, né? É a junção, é o conjunto desses organismos e também de organizações religiosas. Você diz, é tudo imperfeito, é coisa de homem e tal. Sim, exatamente, é isso mesmo. É coisa imperfeita, é coisa de homens, porque ainda não há perfeição. Porém, há uma diferença gritante entre a Igreja de Cristo como organismo e organização e outros organismos e organizações do mundo. A Igreja de Cristo está preparando pessoas para a vida eterna, para um novo reino que a gente chama de celestial, que está guardado em Cristo. Então, nós temos uma nova vida. Segundo aos Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo diz, quem está em Cristo, ou seja, quem está em Cristo é quem está na igreja também, igreja é corpo de Cristo, então não tem como mudar isso aqui, né? Não tem como reinterpretar isso aqui, não. Quem está em Cristo, quem está na igreja, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se faz novo. Ou seja, ser cristão, fazer parte da igreja, é viver uma constante renovação. É um constante renovo, é uma constante novidade de vida. Tá? É sempre algo novo surgindo. Esse algo novo, gente, é o que vem de positivo. São os efeitos da graça de Deus na vida da gente. São os efeitos do poder do Espírito Santo na vida da gente. São os efeitos do sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. São os efeitos do ensinamento da palavra de Deus. Isso é igreja, gente. Isso é igreja. Então, você, meu irmão, minha irmã, que está decepcionado, frustrado com a igreja, eu estou dodóizinho porque me ofenderam, porque eu fui disciplinado, porque alguém me falou mal de mim, porque alguém olhou feio para mim. Gente, isso vai acontecer. Você vai conviver. Enquanto a gente viver, enquanto Jesus não voltar, nós vamos conviver com isso. E foi exatamente também para isso que Jesus fez a igreja.
para a gente viver junto, para a gente se suportar, para a gente olhar para o outro e se ver refletido no outro. Isso chama-se alteridade. Alteridade. Eu me vejo refletido no outro, tá? Então, a empatia também, eu me vejo no lugar do outro. Só que igreja, né? Ela é o melhor lugar do mundo porque a igreja é o lugar onde eu sou desafiado constantemente a perdoar, a pedir perdão. Eu sou desafiado constantemente a olhar para quem não vai com a minha cara, até para quem me odeia, porque tem isso também na igreja, viu, gente? Tem ou não tem? Tem, está aqui a Bíblia. Gente, se não houvessem situações de ódio, né? Que é o ódio nesse caso? É repulsa de um para com o outro, é uma rejeição, né? É a raiva a 10ª potência. Então, se não houvessem situações de ódio na igreja, né? Contendas, dificuldade de relacionamento, nós não precisaríamos ter tantas passagens na Bíblia nos encorajando, nos desafiando ao perdão, nos desafiando a resolvermos pendências uns com os outros. Não teríamos tantas exortações da Bíblia sobre perdoar o outro, sobre suportar o outro em amor, como o apóstolo Paulo fala em Efésios 4, por exemplo. O apóstolo Paulo fala assim, suportando-vos uns aos outros em amor. Há momentos na igreja, meus amados, que a gente tem que ir para o suportar. Há pessoas, né, há momentos e há eventos e ambientes da igreja em que a convivência é muito harmoniosa, é muito agradável, é muito tranquila, mas daqui a pouco chega aquela pecinha rara, né, aquele serzinho encrenqueiro, aquele serzinho que veio lá de fora cheio de manias, cheio de egocentrismo, né, todo afetado por algum pecadinho bem preservado, né, bem regado, e chega e começa a fazer a confusão, começa a causar dissensão na igreja. Aí a gente tem que, né, suportar até que o Espírito Santo tome uma providência com aquela criatura, né, porque a gente também não pode expulsar, né, não é dado a nós essa prerrogativa de expulsar pessoas, a não ser, segundo a Bíblia, não ser em casos extremos, né? Em casos que a pessoa realmente cause um grande estrago, aí ela tem que ficar um tempo fora, como o apóstolo Paulo, inclusive, orientou os irmãos lá em 1 Coríntios, com relação àquele caso lá de pecado sexual, que o apóstolo Paulo disse que essa pessoa deveria ser afastada mesmo, tirada do corpo para que sofresse na carne, né? Mas depois, vejam só, depois essa pessoa certamente se arrependeu, essa pessoa passou por um processo de disciplina, né? Sentiu isso, se humilhou, e na segunda carta, quando ele escreveu a segunda carta, ele pede para que os irmãos recebam esse irmão de volta. Olha aí. Então, tem isso na igreja, gente. Então, você que está decepcionado com a igreja porque alguém te feriu, te machucou, alguém disse coisas pesadas para você, ou porque o pastor fez alguma coisa para você, ou porque você foi vítima de injustiça, meu irmão, isso acontece sim na igreja, tá? Não é novidade. Jesus não enganou ninguém. Jesus não enganou ninguém, tá? Quando Jesus, por exemplo, convidou aqueles 12 homens para acompanharem ele, que seriam o protótipo, né, da sua igreja, ele convidou e veio, e os caras vieram crus. Eles vieram crus, veio produto bruto. Veio produto bruto. Por exemplo, teve um momento lá que Jesus falou para Pedro, sai daqui, Satanás. Olha só. Né? Pedro, muito falastrão, intrometido, né? Mas muito voluntarioso, falou bobagem ali para Jesus. Né? Tacou-lhe uma heresia lá, né? Sem olhar para a Bíblia, sem raciocinar nas profecias, soltou uma heresia lá de que Jesus não tinha que ir para a cruz, que não tinha que acontecer nada disso, e Jesus, para trás de mim, Satanás. Né? Jesus repreendeu, por exemplo, a mãe daqueles 2 discípulos que chegou lá com ele, olha, Senhor, quando tu vieres no teu reino, eu queria que o Senhor colocasse um filho meu à tua direita e outro à tua esquerda. Ou seja, tem isso aí, gente. Gente lutando por espaço, sabe? Gente querendo passar por cima do outro lá. Viu só na ceia também? Né? Jesus observando o comportamento dos discípulos, né? Os discípulos já querendo dividir o bolo, né? Depois da ida de Jesus. Né? Quem vai ser o maior? Quem é que vai ser
o chefão e tal. Tem, gente. A politicagem também rola. Né? Tem muito crente que fala assim, não, porque crente não tem que se envolver com política. A política tem sim na igreja, gente. O jogo político, né, aquele jogo de... Tem, essas carnalidades tem. Isso é igreja. Olha, não se assuste com isso, porque acontece isso. Porém, todos esses estão no processo. Todos esses estão debaixo do ensinamento, da correção da palavra de Deus, da correção direta do Espírito Santo, inclusive. Da correção direta do Espírito Santo. Todas essas pessoas estão debaixo da correção do Espírito, gente. E a Bíblia mostra isso. O Espírito Santo, ele trabalha, convence, ele guia na verdade, ele é instrutor, ele é consolador, ele é ajudador, ele é o paráclito, né? Como diz a Bíblia. Ele está ali junto com a gente, mas também, quando ele chega junto, ele chega pesado. Veja o capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, caso lá de Ananias e Safira. Ele também é rigoroso, tá? Então, a igreja é isso, gente. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Vejam só, por exemplo, o apóstolo Paulo. Olha só, quem era Paulo antes de ser o Paulo que nós tanto amamos e tanto admiramos? Eu, por exemplo, para mim, o grande apóstolo de Jesus, né? Eu vejo os ensinamentos de Paulo como muito profundos e são muito, né? São maravilhosos, né? Com todo respeito aos demais, né? Mas Paulo, para mim, é a primeira referência, né? Aí dos apóstolos, né? Dos apóstolos. Então, mas quem era Paulo antes, gente? Paulo era vamos dizer assim, era um jagunço dos judeus. E também, por tabela, fazia um trabalho para o Império Romano. Mandava prender crente, né? Mandava prender os cristãos, perseguia os cristãos, prendia, né? E tinha ordem para mandar prender. Ele era isso, gente, era um delegado, tá? Ele era o cara que chegava e mandava prender e também matar, viu, gente? No caso de Estevão, por exemplo, quem que estava lá consentindo na morte de Paulo? De Estevão, era Paulo, era Saulo, né? Antigo Saulo. Mas depois Jesus transformou ele. Agora pense no negócio. Olha só, ele teve dificuldade para ser recebido na igreja. Porque a igreja ficou um tempão desconfiando dele. Porque pensava que ele era um infiltrado na igreja para, né, depois dar o bote. Mas Jesus já tinha chamado ele. Então, às vezes, a gente recebe alguns Saulos na igreja também, né? E aí a gente fica, às vezes, desconfiando demais das pessoas, porque a gente teve alguma experiência desagradável lá atrás, e a gente começa a desconfiar muito dos outros. E a gente esquece de que a igreja é um ambiente de transformação. O evangelho, ele é transformador, gente. Por isso que a igreja é o melhor lugar do mundo. Não tem outro lugar para isso, tá? A igreja é o lugar, então, onde nós somos desafiados ao perdão, nós somos desafiados ao ensinamento da palavra, a sermos aprendizes de Cristo, a sermos aprendizes das Escrituras. Igreja, portanto, é o melhor lugar do mundo, tá? Eu poderia citar aqui outras razões, mas eu vou terminando essa live já, né? Já quero terminar daqui a pouquinho essa live. E apenas dizer isso para você. Eu quero terminar com algumas questões. Primeiro, é preciso fazer parte do corpo de Cristo. Eu não vou fazer parte de igreja nenhuma, eu quero ser igreja sozinho, sabe? É o tal do eremita, né? É aquela famosa autarquia individual, né? Ele é a igreja sozinho. Não existe isso, gente. Olha, por exemplo, tem o único, que eu posso chamar de único membro do corpo que fica lá, que pode ficar horas e até dias fora do corpo, sem sofrer dano e pode ser colocado de novo no corpo, são as próteses, né? E as dentaduras, né? Você pode pegar uma dentadura, colocar lá no copo, guardar numa gaveta e depois você vai lá buscar, coloca no corpo, beleza. As próteses, as dentaduras podem ser recolocadas do corpo e não tem problema. Porém, membros vivos não ficam fora do corpo, gente, não ficam, tá? Então, vamos imaginar aqui que você diga assim, hoje eu não quero ver pessoas, então hoje eu vou sair cego. Então eu vou tirar meus olhos, eu vou guardar num copinho com água aqui e vou trabalhar porque eu não quero ver ninguém hoje. Olha aí, né? Imagina isso. Será que dá certo? Bom, você vai trabalhar, vai para o seu trabalho, não vê ninguém mesmo. Mas quando você volta, vai colocar seus olhos de volta, o que é que vai acontecer? Seus olhos estão mortos.
Eles ficaram vivos ali durante o tempo. As células ainda estavam vivas, mas por pouco tempo, depois elas morrem, porque não tem irrigação. Não tem irrigação de oxigênio, não tem irrigação de sangue, né? O oxigênio está no sangue. Então, não tem como, gente, um membro ficar fora do corpo e sobreviver. Por exemplo, eu já tive a oportunidade de visitar pessoas que se desviaram da igreja, que se afastaram da igreja, né? E aí a gente vai lá, ô meu irmão, por que você está fora da igreja? O pastor vai lá atrás, né? Aí você vê que a pessoa está muito convencida desse negócio. Não, pastor, eu estou assim, não preciso de igreja, eu estou sozinho aqui eu assisto minhas lives, aqui assisto o programa do pastor fulano, pastor cicano, e eu me sinto bem porque não tem ninguém me perturbando, né? Porque não tem aquela irmã chata, não tem aquela irmã fofoqueira, porque não tem aquele pastor que pega no meu pé, porque aquele pastor chato, aquele pastor enjoado, né? O que eu faço? Eu assisto aqui meus programas, eu canto, eu oro, eu fico em êxtase aqui, falo em línguas estranhas e tal, papapá. Beleza, não, eu concordo sim. Não, é isso mesmo. Vai acontecer por um tempo, mas depois você vai morrer espiritualmente. Vai se secularizar. Membro só vive dentro do corpo. Você não é prótese. Você não é dentadura. Você é membro, você é um pedaço vivo do corpo de Cristo. Você não é dentadura do corpo de Cristo. Você não é prótese do corpo de Cristo. Você é um dedo, você é um olho, você é uma sobrancelha, sabe? Você é a mão, você é uma parte do corpo de Cristo. Você é uma parte viva, tá? Então, se você ficar um tempo fora do corpo, por um tempinho, você ainda vai tremer um pouquinho, né? Eu tive uma certa vez, eu tive este dedo aqui, tem uma cicatriz. Eu estava cortando o coco, né, para fazer uma iguaria para minha avó, né, e eu estava com terçado e cortei um pedaço do meu dedo. O pedaço caiu no chão. Eu peguei aquele pedaço imediatamente, né, a gente passou uma água oxigenada, graças a Deus, coloquei, amarrei e estou aqui. O dedo está inteiro, né? Beleza, mas por quê? Porque foi pego na hora e juntado ao corpo. Então ele teve condição de lutar. Mas se tivesse ficado lá 1 hora, 2 horas, não adiantava mais. Ia necrosar, ia infeccionar meu corpo. Poderia pegar uma infecção até generalizada, devido ao contato, né, com os micro-organismos que estavam no chão. Então, gente, não tem como ficar fora do corpo. Não existe vida cristã fora do corpo. Essa coisa de dizer, eu sou igreja, mas eu não pertenço a nenhuma comunidade e tal. Você precisa fazer parte de uma comunidade eclesiástica, sim. Mas tem gente fofoqueira, porque tem gente encrenqueira, porque tem gente assim, porque pastor ladrão, porque pastor corrupto, porque pastor mentiroso, porque aquele pastor fez isso, porque o pastor fez... Gente, cara, isso é o ser humano. Não é todo pastor que é assim. Porque tem crente safado. Eu ouço muito isso. Até tem um irmão meu, um servo de Deus com quem nós conversamos outro dia, que uma pessoa dizendo para ele que estava muito decepcionado com os crentes, porque teve um crente que deu um bolo nele, né? Que enganou ele, pegou um dinheiro e não devolveu mais. Aí disse assim, crente é tudo safado. Aí disse assim, olha, não fale isso. Não fale porque você está ofendendo Jesus, tá? Existe muito safado que diz que é crente, tá? Nem todo crente é safado, sabe? Então, às vezes a gente começa a generalizar e também totalizar. Não é isso. O corpo de Cristo é formado por gente humilde, por gente transformada por Jesus, gente que adora a Deus, Espírito e verdade. Tem os encrenqueiros? Tem. Tem os psicopatas? Tem. Tem o pessoal que gosta de mexer na coisa dos outros? Tem. Tem o pessoal que passa a perna nos outros? Tem. Tem sim. E vai ter. Tem o pessoal mentirosinho? Tem. Tem aqueles que têm taras sexuais, que querem estar pegando todo mundo ali? Tem sim, vai ter. Mas isso é a igreja. Ela não pode abdicar do seu papel de receber a todos e submeter todos ao processo de transformação, que é o novo nascimento, que é a obra da graça de Deus na vida da pessoa. O que é a obra da graça, gente? Atenção, eu estou terminando a live. O que é a obra da graça? Tito 2, 11 e 12. Tito 2, 11 e 12 diz assim, versículo 11 diz assim, olha, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Primeiro, a graça é salvadora.
Mas no verso 12, a Bíblia diz lá no Tito 2,12 que a graça nos ensina. Tem uma tradução que eu gosto muito que diz, ela nos educa. Ela nos ensina, ela nos educa a renunciarmos às nossas paixões mundanas, à nossa iniquidade e a vivermos neste presente século sóbria, justa e piedosamente. Então, a graça, ela tem esse papel. E quem opera na igreja? A graça de Deus. A graça de Deus opera na igreja. Ela salva o pecador, ela resgata, e depois ela submete esse pecador a um processo, tá? A um processo de cura, de transformação. Está aqui, a Eliane, inclusive, a minha amada esposa, está aqui contribuindo comigo, né? Ela me trouxe aqui, me deixou o papelzinho aqui, né? A igreja é hospital, Jesus veio para os doentes. Foi isso, olha que interessante, foi isso que Jesus disse, ele disse assim, eu não vim para os sãos, eu vim para os que estão doentes. Todos, gente, inclusive os bonzinhos estão doentes pelo pecado. Todos foram destituídos da glória de Deus, até os bonzinhos. Até aqueles que são realmente gente boa, eles precisam passar pela obra da graça. Eles precisam passar pelo processo da graça, que é a regeneração, é o que é o novo nascimento, né? E o processo da santificação, que é o aperfeiçoamento do nosso caráter, tá? O aperfeiçoamento da nossa vida em Cristo. Que uma coisa era você antes de Cristo. Você era bonzinho, você tinha bom índice, você era uma pessoa, um bom pai, um bom filho, um bom cidadão, entendeu? Correto nas suas coisas e tal, mas só que você não estava em Cristo. Né? É tipo Cornélio lá, capítulo 10 de Atos. Né? Cornélio, ele era um homem bom, piedoso, temente a Deus, mas ele não era salvo ainda, porque ele não tinha ainda iniciado o processo, né? Na regeneração, no novo nascimento, e fazendo parte do processo de santificação. Nós estamos já no processo de santificação. Alguns estão iniciando esse processo, outros já estão mais adiantados. Então, você precisa entender a igreja assim. Tá? Você não é prótese do corpo de Cristo. Prótese que pode ficar lá largado muito tempo. Tá? Você é membro vivo do corpo de Cristo. Então, você precisa estar ligado ao corpo. Tá? Não fique fora do corpo, não. Senão você morre espiritualmente. Você precisa de ressurreição, de reavivamento na sua vida. Tá bom? Eu quero terminar também essa live deixando aqui essa palavra para você. Cada cristão precisa estar ligado a uma comunidade eclesiástica. Procure uma comunidade eclesiástica e também identifique essa comunidade a partir da Bíblia. Use a Bíblia para identificar se essa comunidade é coerente com o Evangelho de Cristo. Tá? Se ela está ali observando as orientações de Cristo, se ela entende a graça de Deus como salvadora e educadora, tá? Não basta ser apenas salvadora, gente. A graça precisa ser educadora, ensinadora, transformadora, senão é graça sem graça. Senão não tem graça. Tá certo? Olha, receba Cristo na sua vida, receba a obra do Espírito Santo, submeta-se ao ensinamento da palavra, tá? Mas faça parte de uma comunidade, tá? Seja desafiado a conviver com as pessoas. Você vai se aborrecer algumas vezes? Vai. Você vai se entristecer? Vai. Você vai se decepcionar um pouco com as pessoas? Vai, sim. Eu não estou dizendo nada diferente disso. Vai acontecer, sim, tá? Mas, isso é para os fortes. Quando você tiver maturidade, você vai compreender isso. Você vai ter alguns momentos em que você vai ficar balançando, mas isso é a igreja de Jesus, tá? São seres humanos, seres que estão em processo de aperfeiçoamento. Muitos estão apresentando defeitos horrorosos, mas estão lá. Daqui a pouco, se você ajudar, se você orar por eles, se você suportá-los, né? Se você encorajá-los, eles vão melhorar. Se não, o Espírito Santo vai se encarregar de cuidar dessas pessoas. Ok, gente? Tá? Deus abençoe suas vidas.